Fala pessoal, bem-vindo ao canal Shang Kate. E depois dos nossos episódios falando sobre investidor Zen, a Beatriz passou uma sugestão pra gente para que a gente fizesse uma playlist aplicando ali na prática ali qual que seria o caminho Zen do investidor, né? Então a gente vai. Esse é o primeiro episódio. E a ideia é que a gente tenha 480 episódios. E vocês vão entender por quê desses 480 um pouco mais pra frente. Então, de forma bem prática, vamos entender como que o caminho Zen, qual é o caminho Zen investindo, né? Então a ideia, depois de tudo que a gente conversou no episódio sobre o investidor Zen, é que a gente tenha consiga de alguma forma economizar, gastando menos, diminuir o custo de vida, e para que a gente possa ter recursos para investir. E a gente comentou lá no episódio onde um bom início é dividir o percentual entre classes de ativos. Aí no caso a gente vai começar com ações e fundos imobiliários, para saber quanto você quer de participação de cada um desses ativos, dessas classes de ativos. Então aqui o nosso início, o nosso caminho vai começar com ações com 70% de participação na nossa carteira e fundos imobiliários 30%. Dentro da carteira de ações, o percentual de cada ação a gente vai seguir dessa forma no início. Então, o Itaú, o Itub4 com 12%, a Ambev com 12%, a VEG com 12%, a VEG talvez seja menos conhecida. E para a carteira de ações, a gente vai seguir com essas empresas e com esse percentual no início. Então o Itaú com 12%, um banco, então setor financeiro. A Ambev com 12%, então a Ambev é dona das marcas Antártica, Budweiser aqui no Brasil, né? Então Skol, então é uma cervejaria, uma empresa de bebidas. A VEG com 12% é uma empresa ela cria motores para eletrônicos no nosso dia a dia. A Engie é uma empresa de energia, então com 12%. A B3 é uma empresa financeira, é onde acontecem as negociações da bolsa aqui no Brasil, então com 8% de participação na nossa carteira de ações. 8% para a JBS, frigorífico. A Klabin com 8%, é uma empresa de papel e celulose. A Natura com 8%, é uma empresa de cosméticos, higiene, beleza. Raia Drogasil com 8% de participação, a empresa varejo, são a dona das farmácias Drogasil, né? A Raia Drogasil. M. Dias Branco é uma empresa faz bolachas, biscoitos, massas, com 6%. E por fim, Fleury é um laboratório que faz análises clínicas, então a gente vai ter o objetivo vai ter 6% de participação dela. Então essa é a nossa carteira de ativos, carteira de ações no início. Então a ideia é que a gente tenha uma carteira diversificada. Então aqui a gente está com 11 ações. Essas ações a gente pode alterar ao longo do tempo. A gente pode incluir, aumentar o percentual de participação delas, incluir novas ações, retirar novas ações, mas no início vão ser essas que a gente escolheu. E para a carteira de fundos imobiliários, a gente escolheu essas 5. Canip 11 com 20%, é um fundo imobiliário de papel. KNR 11, 20%, HGLG 11, 20%, são
fundos imobiliários de tijolos. CPTS 11 é um fundo imobiliário de papel com 20% e XPLG 11 também com 20%. Então a gente vai ter 5 fundos imobiliários, 3 de tijolos, 2 de papel e que a ideia é que todos com 20% e a mesma ideia da carteira de ações. A gente pode no futuro mudar esses percentuais, incluir um novo fundo imobiliário ou retirar algum fundo imobiliário que a gente queira no futuro. Mais sobre os ativos, análises, o que é XPLG, o que é KNR11, a gente pode ter um episódio no nosso canal detalhando, pensando alto, né, mais sobre esses ativos. Aqui a ideia é a gente seguir de forma prática ali o caminho do investidor Zen. Essa é a carteira inicial que a gente vai seguir. E para ajudar a gente nesse caminho do investimento Zen, a gente vai utilizar o app Omaha para nos ajudar a controlar o percentual de ativos da nossa carteira e assim vai. Então esse é o app. A gente começando com um login novo, você vê que não tem nenhum ativo na carteira, nenhuma compra de ações ou fundos imobiliários. E antes da gente iniciar, a gente vai simular o nosso objetivo aqui, né? Então vocês vão entender porque o episódio 1 de 480. Então a gente está começando com um patrimônio inicial de R$0. A ideia é que a gente faça aportes mensais de R$3.000. Então, economizando do nosso salário, pagando nosso custo de vida, economizando e tendo 3.000 todo final de mês para a gente investir. E a ideia é que a gente invista R$1.500 ou metade desse aporte mensal a cada 15 dias. Buscando uma taxa de juros anual de 10%, então daria ali mais ou menos 0,8% ao mês, e durante o período de 20 anos. Então, por que os 480? Porque se a gente multiplicar 20 anos vezes 12 meses, vezes 2 aplicações por mês, a gente vai chegar nos 480 e essa é a ideia dessa playlist. É a gente ao longo desses episódios investindo e ir escolhendo os ativos que a gente precisa comprar para equilibrar a carteira e seguindo o caminho do investidor Zen. Se tudo der certo nessa taxa de juros, nessa rentabilidade da carteira, com esses aportes mensais, né, de 3.000 a cada 15 dias, alocando novos investimentos, né, comprando novos ativos a cada 15 dias, a gente chegaria no final do período, no final da playlist, né, no episódio 480, com 2.278.000. Então é um valor muito maior do que a gente teria se a gente simplesmente só guardasse esses R$3.000 por mês e não investisse. Então aí é o outro ponto que também a gente falou no episódio anterior sobre o poder, né, a força dos juros compostos, vamos dizer assim. E aqui o app Omaha mostra pra gente mês a mês o quanto a gente teria, né, ao longo do caminho. Lembrando, obviamente, que seria muito gratificante a gente chegar nesse montante no final da playlist do episódio 480. É só para vocês darem uma ideia, o último episódio seria ali em abril de 2043, né? Então daqui 20 anos. Vamos ver se a gente chega nesse valor. E por que esse valor? Por que esse período? Bom, a gente acredita que muitas pessoas vão acabar tendo vão poder se ver nesse caminho do investidor Zen que a gente está seguindo. Então, ter alguém que está com ali 25 anos, ou até mais, obviamente, com 30, 35 anos. Então, ao final desse período, essa pessoa vai ter entre 45, 50, 55 anos, 60 anos. Então, no final do período, qual é o ponto? Ela ainda vai ter muitos anos de vida e a ideia é que ela tenha
um patrimônio acumulado ao longo desse período para que ajude ela quando ela chegar, né, nessa idade e dê segurança, saúde, tudo que ela precise, né, nesse momento ali daqui 20 anos. Então, e por que R$3.000? Porque a gente acredita que é um valor, não, obviamente, não é um valor fácil de ter no final do mês, mas a gente acredita que é um valor possível. Então, foi por isso que a gente escolheu esse período de 20 anos, aportes mensais de 3.000, e a gente vai fazer 2 aportes por mês, então a cada 15 dias. Então, tá aqui. E mais do que olhar e pensar nesse objetivo final, é que a gente pensar que o investidor Zen tá o caminho de fato ali, o caminho seguir da disciplina de investir, da disciplina de economizar, da disciplina de escolher os ativos, acaba sendo um grande prêmio, vamos dizer assim, né? Então, se tudo der certo, daqui 20 anos a gente chegar nesse patrimônio, mais de 2 milhões de reais de patrimônio, obviamente a gente vai sentir grato, uma gratificação, vai se sentir feliz, mas o mais importante no caminho o mais importante para o investidor Zen é o caminho, é o mês a mês, é a semana, é esse aprendizado durante a jornada. Então, como a gente escolheu já os ativos que a gente quer, as classes de ativos, as participações de cada classe de ativo, aqui no app Omaha ele ajuda a gente a montar a nossa carteira. Então imagina que a gente escolheu ali as classes de ativos, as ações, e aqui a gente pode alimentar o app com o objetivo da nossa carteira. Então o objetivo de percentual de cada classe de ativo, no caso aí fundos imobiliários e ações, e também alimentar com as ações ou com os fundos imobiliários, com os ativos. Então, que a gente vai escolher, vai incluir as ações que a gente escolheu, então Itaú, né, o YouTube 4, Ambev, né, que é uma empresa de bebidas, a WEG, que é uma empresa que fabrica motores, né, uma indústria, a B3SA3, seria a B3, é onde acontece as negociações, as compras de ações no Brasil, JBS, é um frigorífico, a Raia Drogasil, então é a dona ali das farmácias Raia e Drogasil, a Engie é uma empresa de energia, a Klabin é uma empresa de papel e celulose, que a gente comentou também, Natura, empresa de cosméticos, M. Dias Branco, empresa de massas e biscoitos, e Fleury, uma empresa de análises clínicas em laboratórios. E aqui a gente vai incluir os percentuais de cada um. Então, é um percentual um pouco maior ali para as empresas ali Ambev, Itaú, um percentual médio para JBS e um percentual menor ali para uma M. Dias Branco, uma Fleury. Então, esse, vamos dizer assim, é a nossa seleção ali de ações que a gente vai seguir nesse início. E aqui, quando a gente atualiza, a gente vai ver ali todas as ações que a gente escolheu, o percentual de cada uma delas. Todas são com 0 por enquanto, a gente não comprou nenhuma ação até então. E agora a gente pode alimentar com os fundos imobiliários também. Então, o primeiro Canip 11, então a gente vai ter um fundo imobiliário de papel e de tijolo. E lembrando, novamente, esses ativos são os ativos que a gente pensou para iniciar ali nosso caminho de investimento. Durante a nossa jornada, obviamente, essas ações vão ser alteradas, os percentuais objetivos vão ser alterados, e seria muito legal contar com a ajuda de vocês, com comentários, com ações que vocês sentiram falta, ou algumas ações que vocês não concordam, e se tem ali, e passar alguns pensamentos sobre quais ativos a gente poderia incluir ou alterar. Só lembrando que a gente sempre está buscando aqui investimentos
buy and holder, né, vamos dizer assim. Então, a gente não vai fazer movimentos de day trade ou seguir especulações. A ideia principal aqui é ter empresas sólidas, empresas seja de crescimento ou de dividendos, mas principalmente empresas sólidas que possam ajudar a gente a ter uma jornada mais tranquila, vamos por assim dizer. Então, no dia 31 de março, a gente fez nossos primeiros aportes. Então, seguindo ali aquele objetivo de ter aportes, 2 aportes por mês, cada aporte no valor aí de R$ 1.500. E a primeira ação que a gente comprou foi TUB4, 18 ações, 18 cotas, e ao preço de R$ 24,81 no dia 31 de março. A segunda ação que a gente comprou foi Ambev. Então, compramos 29 ações, 29 ao preço de R$ 14,31. E também compramos fundos imobiliários. Então, a gente pode incluir ali na classe de ativos fundos imobiliários, procurar ali por CANIP11. A quantidade que a gente comprou foram 4 e o preço de pagar que a gente pagou foi de R$ 91,27. E também a gente comprou um outro fundo imobiliário, KNR11. Compramos duas cotas dele ao preço de R$ 137,92. Então, somando ali, próximo de R$ 1.500 de aporte. Então, quando a gente alimenta com as nossas transações, e lembrando também que a gente pode fazer também uma integração direta com a B3 e receber essas transações de forma automática, o Omaha ele vai salvar histórico para a gente, ele vai atualizar qual é o valor da nossa carteira de ativos, né? Então ele vai pegar o valor ali de fechamento do mercado e vai mostrar para a gente o valor atual da nossa carteira. Então o que ele está mostrando aqui agora? Lembrando que o nosso objetivo de participação de FIIs é 30%. E a participação atual hoje, a gente pode ver lá, é de 42,8%. Já ações, nosso objetivo é de 70% e hoje a gente tem 57,2%. Ou seja, a gente tem mais fundo imobiliário, um percentual maior de fundo imobiliário do que a gente pensou no início, e isso vai sempre acontecer. Esse objetivo nunca vai estar exatamente igual ao real, porque o mercado vai alterando os preços dos ativos, isso acontece todo dia, literalmente, né? Então, o app Omaha é muito bom para ajudar a gente a gerir, a entender, a manter a estratégia da nossa carteira. Então, aqui estão as ações agora, e a gente pode ver que Ambev e o Itaú que a gente comprou são as que tem a participação ali, né, de 48,3% e 51,7%. Então, nos próximos aportes, a gente vai utilizar, vai continuar utilizando o app Omaha, e ele vai nos ajudar a gente a saber quais as próximas alocações a gente precisa fazer. Então, se a VEG a gente quer ter 12%, então uma participação grande da nossa carteira, seria um bom ativo a gente também começar a comprar um pouco de VEG. E assim vai, para ENGIE, para JBS e também para fundos imobiliários. E também a gente pode ordenar aí a nossa carteira de ativos por valor investido, do maior para o menor, também diferença do objetivo do objetivo de percentual para a realidade atual. Então o app vai nos ajudar nisso, e aí um gráfico final com o valor final que a gente tem do que foi investido. Então nosso caminho, nosso primeiro passo, vamos dizer, está com 1.503,97 R$1.503,97, com cerca de 43% em FIIs e 57% em ações. E até a data de 2 de abril, é o momento que a gente está gravando o vídeo,
a gente tem como está o ganhos e perdas, né, da nossa carteira. Então lembrando, a gente fez os aportes ali no dia 31 de março, então obviamente a diferença vai ser muito pequena, porque passou basicamente um dia aí de pregão. Então a gente tem aqui os nossos ativos, Canip, que é um fundo imobiliário, a gente tem Ambev, que são ações, KNR11, que são fundos imobiliários, e Tube, que são as ações. Então são os ativos que a gente comprou, na quantidade que a gente comprou, e aqui seria o valor investido feito nesses aportes. Então qual que é o preço médio desses ativos? A coluna ali, preço de mercado, é o preço de fechamento desses ativos. O preço de diferença seria a diferença entre o fechamento do preço de mercado e o preço médio. O ganho e perda é o quanto a gente está ganhando ou perdendo, considerando o preço que a gente comprou, o nosso preço médio e o preço atual de mercado. O ganho e perda percentual está mostrando ali em percentual se a gente está ganhando ou perdendo, e o ganho e perda mostra quais ativos estão fazendo a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, vendo ali só no nível de ações, a gente tem que a gente está perdendo 68 centavos ou 0,08% de perda. E em fundos imobiliários a gente está ganhando R$ 2,16 e ganhando 0,34%, né? Uma rentabilidade positiva. Então, no final, a rentabilidade da nossa carteira na data de 2 de abril de 2023 é de 0,1% positivo, dando para a gente um lucro de 1,48. Então, pessoal, com o App Omaha, a gente vai utilizar o App Omaha ao longo dessa jornada, porque ele vai nos ajudar a montar, a aplicar a estratégia da nossa carteira de ativos, vai nos ajudar quais ativos, quais ações, quais fundos imobiliários a gente precisa comprar nas próximas alocações, nos nossos próximos investimentos, né, que a gente vai fazer a cada 15 dias. E ele vai nos ajudar a manter o percentual objetivo dos ativos. Então, a gente não vai deixar nenhum ativo com uma grande participação na nossa carteira, nenhum ativo com pouquíssima participação também, já que a gente selecionou ali os ativos que a gente queria. Então, esse é o primeiro episódio. Então, se vocês não conheciam o app Omaha ainda, fica o convite, escaneia, é gratuito fazer o cadastro e começar a utilizar. E isso vai também te ajudar a você gerenciar melhor a sua carteira de ativos. E por mais que você já tenha os investimentos, já investe há algum tempo, não tem problema, só fazer lá o login com a B3, fazer a integração com a B3 dentro do próprio App Omaha, e todos os seus investimentos vão vir da B3. Ou você também pode atualizar e colocar ali os ativos que você já tem em carteira, e é super rápido, e o app vai te ajudar ao longo da sua jornada a investir de forma mais prática e inteligente. Então é isso, pessoal, obrigado, até o próximo episódio.